Quando foi que você conseguiu aí ficar parada em silêncio, cuidando de você? Vamos lá? É sobre isso que a gente vai falar hoje, tá? Vai ser uma live muito bacana que eu e a Joana vamos fazer juntas aqui pra gente falar dessa questão dessa exaustão que você não consegue parar. Então eu vou chamar a Joana aqui pra chegar, pra vocês conhecerem a Joana aí, pra quem não conhece Joana. Joana, seja muito bem-vinda. Boa noite. Noite, Lud, tá bom? Tudo bem, querida? Por que que você não consegue parar Oh, mesmo exausta? Seja não bem-vinda, é? Joana. Ai, Delícia fazer obrigada. essas lives com você, né, gente? A Joana é uma terapeuta maravilhosa, que a gente faz vários projetos juntos. E aí a gente está fazendo essas rodadas de live aqui por algumas semanas, né, com o nosso projeto. E aí eu tô adorando, que eu adoro fazer live. Eu também adoro. Eu sou maravilhosa e você também, né, Lud? Nós duas. Estamos juntas, né, Joana? Fazendo nosso movimento aqui para o mais, fazendo as lives, trazendo informações de qualidade, de profundidade para as pessoas poderem pensar, refletir um pouco mais. É o que a gente quer trazer sobre esse olhar de questões que a gente tem visto, né, nos nossos atendimentos, uma dificuldade que as pessoas estão tendo, né, que não é só estar cansada, as pessoas estão cansadas e não estão conseguindo Parar, descansar. isso. E às vezes são pequenas mudanças de atitude que a gente se permite ter, que já é Sim. suficiente de trazer um monte de outras transformações, né? Porque assim, é uma coisinha que puxa várias outras coisas. Então, às vezes, o simples dizer sim, né, para essa necessidade de mudança, já é o que permite todas as transformações, todas as situações surgirem para permitir que isso possa acontecer de uma forma leve para a pessoa, né? É como assim, né? Fazendo uma analogia, né? Como se a gente estivesse dirigindo um carro e só olhando para fora, para as paisagens, para a estrada, para o caminho. Claro que tudo isso é muito importante. Mas quem é que está conduzindo a sua vida? Você está olhando para quem conduz a sua vida, para quem está ali no volante, dirigindo, guiando a sua vida? Porque se não tiver essa pessoa para conduzir, não tem caminho, não existe caminho, né? Não vai ter estrada, não vai ter paisagem, não vai ter subida, descida, buraco. Não tem, porque não tem condução. E quem que é essa pessoa, né, que está no volante que não está Exatamente. sendo olhada, não está sendo vista, só está olhando para fora? Sim, a gente não pode esquecer, né, Lud, que não tem nenhuma outra pessoa responsável de verdade pelas nossas ações. Então, se a gente não se responsabiliza, se a gente não entende que nós é que precisamos fazer as escolhas que são importantes para a gente, o mundo não vai parar para fazer essas escolhas por nós. Né? Às vezes o mundo vai trazer situações para te ajudar a tomar as decisões de fazer as mudanças necessárias. Né? Mas se a gente ainda não olhar para dentro, não decidir parar, tudo continua acontecendo da mesma forma. Né? Se a gente Exatamente. escolhe continuar no turbilhão, né, eternamente, só a gente lá na frente que vai entender o quanto que isso foi penoso para a gente, né? Porque essas escolhas elas são necessárias para que a gente possa realmente começar a redirecionar aquilo que é essencial para a gente. Né? Se a gente não dá essa parada, se a gente não se permite, né, os momentos de pausa, a gente vai seguindo, vai seguindo, vai seguindo, e quando vê, a vida está lá engolindo a gente. E Né? aí, qual que é a última vez, né? Fica a pergunta aí, que vocês ficaram em silêncio e gostaram da própria companhia, né? Porque não é só assim, não é assistindo série e no Não, celular e com tanto de ruído, não, é parado e gostando da própria companhia. Porque às vezes está muito exausta, mas esse movimento de parar, de olhar, de estar ali também é um pouco dolorido para muitas sim, de nós aqui, para poder parar e respirar e se permitir também parar e gostar da sua própria companhia, porque também essa exaustão, às vezes, muitas das vezes, a gente vê que é uma, medo, né? como é que eu posso falar, um coletivo. Você acha assim, é porque eu tenho valor, eu sou importante, eu tô aqui fazendo tudo o tempo todo e eu tenho que estar sempre fazendo para me ter valor, eu não posso parar. A gente entender assim que os movimentos são muito importantes, mas Claro, a gente só processa esse movimento no descanso. Se sim. não tiver descanso, não tem. Não, a gente não processa o que está movimentando. Então a gente vai vivendo ali nesse lugar, só fazendo, 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 fazendo. E o descanso? E o movimento que você vai processar? A gente fica acordado o dia todo e dorme à noite para poder assimilar tudo que foi vivido para começar de novo. Isso é um processo da vida, né? Claro. E assim, vamos, né, vamos entrando aqui o que causa essa exaustão. A necessidade de se manter nessa exaustão. Vai vir das crenças limitantes
Então, por exemplo, se você vem de uma família onde a sua mãe não parava, dificilmente você vai se permitir parar de uma forma tranquila, né? Você vai acreditar que você precisa estar sempre no movimento, porque se você parar, você não tá sendo fiel ao que você trouxe ali da sua família, né? Tô falando mãe, mas Então pode ser você já pai, aprende, né, de você pequena, já né? aprende desde pequeno, né? Às vezes você não vai se permitir parar porque você acha que você tem que estar nesse estado de tentar mostrar para o mundo que você é melhor que todos os outros. Então você vai exigir de você essa cobrança de uma competição interna mesmo. Às vezes Mas é não uma é falta, né, de você querer ser visto. totalmente, né? Mas às vezes você vai entrar por causa disso, então você vai achar que você tem que estar ali fazendo, mostrando, senão você não vai ser visto. Tem as situações onde às vezes a gente entra, quer dizer, todas essas situações que a gente entra, isso vem muitas vezes de culpas que a gente carrega, de não se permitir ser diferente do nosso sistema familiar, né? De culpas que a gente carrega que vem do nosso inconsciente mesmo. Na maioria das vezes você perguntar para a Muitas pessoa vezes se o ela sente controle culpa, também, né, Joana? e essa culpa vem justamente desse controle, né? É a culpa de querer ou ser parecido com o seu sistema ancestral, ou de querer fazer totalmente diferente, né? E aí essa culpa, ela vai vir de situações que às vezes a pessoa ouviu a vida inteira que ela não era boa o suficiente, Sim. e aí ela carrega essa culpa e para provar para o mundo que ela é autossuficiente, ela vai estar ali fazendo, 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 se acabando de fazer, mas internamente ela vai continuar com a consciência de que ela não é autossuficiente. Porque não é no fazer que a gente cria esse retorno para a gente, né? Na verdade, justamente do olhar com mais amorosidade para a gente, entendendo que a gente é suficiente, independente do que a gente está apresentando para o mundo. A gente é suficiente só por a gente ser quem a gente é. Além de ser Né? exaustivo, é escasso, né? Porque você está numa falta gigante, porque você está o tempo todo querendo ser reconhecida, você querendo ser validada, né? Querendo ser vista nesses lugares, e isso está trazendo muita exaustão, porque a gente está na falta, né? A gente fica nessa falta, no controle, mas se eu não fizer, ninguém faz. Então não faz, então ninguém faz. Porque a É gente não precisa dar conta de todo mundo, de tudo, o tempo todo. A gente não precisa estar ali todo o tempo fazendo tudo. E às vezes a gente precisa, às vezes, se retirar um pouco para dar espaço para as outras pessoas existirem. Porque quantas de nós também não damos espaços para as pessoas existir, não deixamos as pessoas existir, porque tem que ser tudo do nosso jeito. Então a gente pede para a pessoa, ela tem que fazer no nosso tempo, do nosso jeito, na nossa hora. E aí a gente não pode deixar que eu faça, porque não fez do meu jeito, não fez na hora que eu queria, como eu queria. E aí você vai ficando cada vez mais exausta e fica ótimo, né? As pessoas vão recuando ali porque tem alguém e fazendo, né? deixando alguém fazendo e a gente fazendo o tempo todo, totalmente exausta. Sem esse tempo de parar e se perceber também, que aí tem esse outro viés, porque assim, não é só dessa mulher que está exausta, né? Olhando também para essa pessoa que está exausta, trazendo essa autorresponsabilidade também. Por que também não para? Por que é tão difícil parar? Por que ter essa desimportância? Por que é tão difícil ser desimportante? Isso. E aí, assim, tudo isso vem justamente dessa dificuldade que a gente tem de se sentir amparada ali pelo meio. Né? Então, assim, por exemplo, se você está no seu ambiente de trabalho, se não tiver essa autoafirmação das pessoas à sua volta, você não se sente seguro o suficiente para diminuir o ritmo, para se moldar de uma forma que seja melhor para você, porque você acha que tem que estar sempre, né? Mas essa necessidade constante de afirmação externa. Quando essa afirmação ela vem internamente, a situação muda, né? Porque aí a gente entende que o mundo não precisa estar nos aplaudindo para a gente saber o nosso valor, o nosso papel ali, né? E aí você deixa de cobrar tanto também essa necessidade das pessoas à sua volta de estarem reafirmando a sua importância de estar ali fazendo tudo, né? É, verdade. Soltar esse controle, assim, de entender que o mundo vai continuar girando mesmo que você não esteja ali, né? Não é fácil, mas é necessário, principalmente para quem se sente exausto, porque se você não se permitir entender que você pode diminuir o seu ritmo, né? Talvez você vá viver isso de uma forma mais drástica, mais dolorida, sendo obrigada a parar.
E por né? que que a gente só para quando a gente adoece, né? A gente Sim, fica doente, a gente precisa parar, e aí a gente precisa receber. Então, assim, não precisa ser assim, pode ser mais leve também esse processo. porque, né, Lúdia, assim, se a pessoa ela precisou parar, precisou adoecer para poder parar, e ela não entende que essa pausa é para ela se permitir olhar para dentro, né, diminuir o ritmo. Se ela continuar com a cabeça dela, né, assim, naquele turbilhão, achando que tem que estar fazendo, tem que estar fazendo, esse tempo de pausa vai continuar não sendo o suficiente para o que ela veio te mostrar, né? Então, Exatamente. muitas vezes a doença vem para te ajudar a desacelerar, mas você não se permite mesmo assim, né? E aí vem outras situações para te ajudar a entender que não precisa ser nesse ritmo, E né? essa, a nós trazendo essa autorresponsabilidade, né? Porque ninguém vai fazer nada por nós, né? Ninguém vai, tipo, se chegar, tá tudo arrumadinho, lindo, para que você possa descansar, né? Não é assim que as Não, coisas funcionam, né? No dia a dia, nas casas, nas famílias, e muito até mesmo nos trabalhos, nos relacionamentos, né? Porque a gente é que ensina o outro como trata a gente que mostra pro outro como que aquilo ali funciona pra gente, e a gente também ninguém vai fazer isso por nós. É um movimento assim que é muito nosso, é um processo muito interno de cada um e uma escolha, porque a vida a nossa cura é o amor, né? Mas começa onde? No nosso alto amor, né? Não tem como a gente ser uma coisa que transborda no mundo, ser uma pessoa que transborda, uma mulher que multiplica, porque nós somos todas multiplicadoras nesse lugar aqui, e sem se sentir inteira, a se amar, a se cuidar. Porque se você não se amar, não se cuidar, você vai toda xoxa e capenga. sim. E colocar os limites é prova de alto amor, né, Lud? Enquanto a gente não Claro. cria esses limites, é aquela história assim, se você tá pegando e fazendo tudo, quem tá à sua volta ali vai estar confortável, porque vai achar que é ok, aquela pessoa dá conta, ela gosta de fazer, deixa ela fazer. Né? Enquanto a gente não se reeduca a entender que a gente não precisa fazer tudo e mostra para as outras pessoas que o papel delas é importante ali também, ninguém vai virar e vai falar, ah, boba, para de fazer tudo que você está fazendo aí, deixa que eu quero te ajudar também. Não, tá ótimo, né? Não mesmo. É a gente que precisa começar a impor esses limites e entender que esses limites são extremamente necessários, né? E que Em colocar todas as esses relações, limites, né? Tanto, né? Em todas as relações que a gente vive, né? não diminui nosso valor e não vai fazer com que a gente deixe de ser menos reconhecido ou menos amado. Pelo contrário, né? Vai E eu, mostrar pra gente quem são as pessoas que nos respeitam de verdade, que nos valorizam de verdade. e eu gosto sempre de falar, porque eu acho que é bem impactante, assim, que é quando eu penso nisso também. Quando assim, a gente fica só fazendo, porque a gente aprende isso aonde? Ele falou com as mães, com as avós, a gente continua fazendo e a gente também passa isso para os nossos filhos. Quando eles estão vendo a gente ali nesse movimento, a gente também está passando esse movimento para frente. Porque aí cresce um filho com uma mãe, aqui tem várias pessoas que são mães, que cuidando desse filho, fazendo tudo para ele, deixando. Aí o que, que ela vai, o que, que esse filho vai crescer entendendo? Olha, quando eu crescer, eu também tenho que me deixar de lado e fazer tudo pro meu filho, porque isso é aprendido, tá? Foi aprendido. E aí É, a gente continua passando isso adiante. A gente não quer, porque eu falo muito disso, do filho, porque ninguém quer ver os filhos que sofrendo e tendo uma vida difícil. Mas a gente precisa pensar no que a gente está colocando para fora, o que, que a gente está fazendo nesse movimento. Então, assim, é uma pessoa que se prioriza, que se gosta, se faz as coisas para ela, ela impacta não só nos filhos, mas em todas as pessoas que estão à sua volta. Quando a pessoa fala, olha, é possível, vamos lá, vamos fazer isso. É o que a gente está fazendo aqui, trazendo isso para vocês, assim, trazendo uma possibilidade, porque eu vejo tantas mulheres aí exaustas, que não conseguem ver uma possibilidade de descanso na cabeça dela. Isso não existe, essa possibilidade, porque precisa ficar tudo sobre ela, né? E ela precisa dar conta de tudo. E a gente não tem que dar conta de tudo. A gente não não tem e não vai dar conta de tudo, né? A gente tem vai. que começar a entrar na desimportância de entender, gente, vocês não vão dar conta. Desistam de ser mulheres maravilhas. Vamos tirar as capas, pessoal, de super-homem, de Mulher Maravilha. Vamos tirar as capas para a gente poder começar a ser seres humanos normais, que se cuidam, que se amam, e cada um cuidando de si de alguma forma, Ana. E assim, quando a gente começa a tirar essa importância nossa e entender que o outro pode fazer no tempo dele, não no tempo que a gente quer que ele faça, né? Porque isso vai acontecer. Quando você pega e faz tudo, tudo vai acontecer do seu jeito. Quando você abdica, né, dessa
necessidade de ter que fazer tudo o tempo inteiro e delega, né, e permite que outras pessoas façam também, nunca vai ser no tempo que a gente quer. Vai ser no tempo que é possível para cada pessoa. Só que o permitir, entender e aceitar o tempo do outro também é um exercício interno que é necessário para a gente, que nos ajuda a sair do julgamento, de perceber que a forma com que o outro escolhe fazer as escolhas, tomar as decisões, também é importante, mesmo que seja diferente da nossa, também é importante, né? E se a gente não se abre para aceitar as diferenças, a gente vai vivendo cada vez num mundo mais complicado, porque só o nosso jeito é o certo, né? E isso é porque a gente exige muito da gente, né? Porque à medida que a gente vai se flexibilizando por dentro, né? Que o autoconhecimento, eu acho que ele desenvolve uma virtude, no meu ponto de vista, que é a gentileza. Porque a gente Isso. começa a ser mais gentil com os outros, porque a gente começa a ver os nossos processões, que, né, que são muitos, de todos nós, porque nós somos seres humanos. E aí a gente consegue ver, tanto que às vezes muitas coisas são difíceis para mudar, para fazer, e a gente começa a desenvolver uma gentileza maior em relação ao outro, de esperar, de deixar o outro existir. Porque também essa questão desse excesso de cansaço que a gente vai falar, eu vou falar um pouquinho aqui, eu vou dar ontem eu falei um pouco disso lá na comunidade, no círculo sistêmico, né? Que a gente está o quê? A gente está sobrevivendo ou a gente está escolhendo prosperar? Porque viver nessa exaustão é viver numa sobrevivência. E Uhum. isso não prospera a vida da gente, né? Não traz abundância para a vida da gente, porque a nossa energia está totalmente drenada em um monte de coisa ali, em controlar, na culpa, esperando a validação. Isso não traz prosperidade, não traz abundância para a vida, só traz dificuldade, desgaste para as nossas relações, problemas financeiros, problemas com o coleguinha, né? Porque é sobrevivência, você está o tempo todo ali lutando com a vida, né? E nesse movimento assim, vamos parar de brigar com a vida, vamos sair desse lugar para a gente olhar, colocar nossa energia. Quando a gente fala também, né, Joana, da pessoa se escolher, quando ela olha para ela e se escolhe, é um movimento de prosperidade, de alto amor, porque você vai se nutrir e poder abundar no mundo e poder seguir a sua vida, né? Não ter que fazer tudo para todo mundo, no sentido de deixar as pessoas, cada um com o que é seu, no seu lugar e poder seguir para frente. Então, essa escassez é viver na sobrevivência o tempo todo e o tempo inteiro brigando com a vida, querendo que alguém te veja, é culpada, sobrecarregada, querendo dar conta de tudo, é sobrevivendo o tempo todo. Então, não flui, aquilo não flui. Não flui. E é isso mesmo, assim, quando entra nessa energia, de repente a vida começa a ficar toda estagnada, porque você está gastando energia, mas a energia está sendo drenada, só está sendo drenada, ela não está indo para os lugares que deveria, né? E aí com E a isso, pergunta é essa, né? O que está drenando a sua energia hoje? Vamos, olha para isso, meninas. Em que lugar que vocês começaram a afastar de vocês, né? sim, Meninas, porque só tem meninas aqui hoje. Então, assim, que lugar que vocês estão se afastando de vocês? Vocês não estão olhando para vocês, não estão cuidando de vocês, sabe? Aonde que você se perdeu? Que lugar que você ainda está escolhendo viver na sobrevivência e não escolhe ainda viver na prosperidade? Porque se você fala, vocês querem ser próspero? Todo mundo quer ser próspero, mas a prosperidade precisa ser um processo. E esse processo começa onde? Ele começa dentro. A sim. prosperidade começa dentro, ela não começa do lado de fora. Porque muita gente está aí sentada na vida esperando o sucesso chegar, a prosperidade chegar e fazendo as coisas achando que se eu ficar muito cansada, fizer tudo para todo mundo, eu vou merecer. E aí fica nessa exaustão esperando o merecimento, aquele movimento de fora vir para você, né? Você tem mas não, você que se permite, você que escolhe. E até porque, né, Luz, toda vez que a pessoa está se sentindo esse cansaço exaustivo aí, é uma drenagem energética. Toda vez que a pessoa está sentindo essa drenagem energética, é porque ela não está de verdade no lugar que seria o ideal para ela. Né? Não estou falando que ela tem que mudar de profissão, que ela tem que mudar de família, não é nada disso. Mas ela precisa entender onde ela está gastando energia desnecessariamente. Porque, teoricamente, cada vez que a gente deita para dormir, e se a gente dorme tem um sono de qualidade, a gente deve acordar revigorada de novo para viver aquele Reabastecido, dia, né? sim, para viver aquele dia, o próximo dia ali na alta potencialidade dela. E energia, nós somos energias, né, Joana? Então, se a pessoa está sentindo cansada demais, exausta demais, a drenagem está acontecendo. E a gente só consegue perceber onde a gente está gastando energia desnecessariamente
de uma forma mais que nos permita fazer mudanças reais, quando a gente para e começa a olhar para isso, né? Então a gente tem que olhar e falar, opa, peraí, é nisso aqui que não está dando certo, é aqui que eu preciso mudar, né? E como você falou lá no início, se a pessoa acha que o parar é sentar ver série, né? Passar o final de semana vendo série, isso não é pausa de verdade, porque a sua mente está ali focado em outras coisas que não é um descanso real. Muitas pessoas acham assim, eu vou parar e ficar ali cuidando dos filhos. Cuidar dos filhos também é importante, mas não é cuidar de você. Você Não não é pausa, não né? é pausa para você, né? Você fala, não, vou ficar com a minha família. Ah, vou cuidar dos meus filhos, vou fazer uma comida. Isso é importante, mas isso Claro, não mas é não é para pausa. você, não é a sua pausa, não é esse lugar que você vai voltar para você e sair desse automático. E eu penso também, sabe? Parar para esse lugar, para ver quem que você é, o que que você está sentindo. Isso também exige uma certa coragem, assim, porque você tá tão Muito. agitada e às vezes fica adoecido, fica pensando, nossa, aí você tem que olhar para você, tem que olhar para suas questões, olhar para o que você está escolhendo. Isso também muitas vezes, muitas pessoas estão nesse modo evitativo de olhar também, porque também requer coragem, parar, olhar, E tomar fazer uma alguma coisa por decisão. você. Que o enxergar as falhas requer da gente tomar uma decisão, né? Se Então a chega, pergunta também fica aí, né? Será que você está exausta e está querendo continuar exausta para não ter que parar, olhar para você, olhar para suas questões, olhar para o que você precisa fazer para você? Às vezes você acha que é muito difícil também esse movimento de alto amor, porque às vezes eu estou fazendo essas perguntas porque às vezes vocês não pensaram nessa possibilidade, que ela existe, ela é muito real. É muito real. E aí, essa que é a proposta, né, Joana, que a gente vem trazendo claro, aqui para trazer para vocês, que a gente está escolhendo fazer esse retiro, recomeço, que vai ser no dia 4 e 5 de junho, para trazer isso, esse momento, essa escolha, para quem estiver fazendo essa escolha de dar uma pausa. A gente escolheu só 2 dias, por quê? Porque muitas de vocês são mães, cuidam das mães também, e aí um tempo maior seria uma coisa mais difícil, essas mulheres poder fazer esse movimento. Mas 2 dias é muito possível na quinta de manhã, volta na sexta à noite, tardinho, no finalzinho do dia, e poder dar uma pausa, uma parada, estar num ambiente diferente também, que isso acontece, né? Quando a gente sai um pouco desse núcleo, a gente consegue pensar. Fora o que a gente vai fazer, Joana, a gente vai fazer constelação familiar, a gente vai fazer movimentos sistêmicos, nós vamos fazer rodas, nós vamos dançar, nós vamos fazer cachoeira, a gente escolhe fazer o cacau, né? a Que é uma medicina medicina tão amorosa, maravilhosa, né? Que a gente trabalha o nosso coração, o nosso sentir, a gente conseguir organizar tudo isso, cachoeira, então assim, é muita coisa acontecendo para você, mas as pessoas precisam se permitir fazer um movimento desse, porque é um movimento que é muito profundo e é só escolher, gente, para poder vir. Os valores estão incríveis, pode parcelar até de 12 vezes se quiser. Então, assim, não tem como você falar, só não vai quem não quer estar, quem não quer fazer esse movimento. Porque quem quer fazer esse movimento vai estar lá com a gente. Ano passado, aqui, a Sirlene, que está aqui, ela foi. Então, assim, foi um movimento muito lindo, muito curativo. As mulheres que foram, nossa, foi lindo. Esse ano a gente escolhe estar aqui. A Joana está comigo nesse processo. Vai ser, assim, muito lindo. Na Serra da Moeda, que lá tem uma energia linda, lá é muito gostoso, né? E a e gente poder lembrando, né, Lud, que assim, toda vez que a gente entra nessa reconexão com a gente no ambiente de natureza, a gente facilita esse processo de curas, porque a natureza ajuda nessa reconexão, nessa reenergização nossa, A justamente gente voltar porque para nossa essência, né? voltar para a nossa essência, mas assim, o se trabalhar sendo recarregado, né? Porque olhar para dentro, às vezes, né, é isso, assim, às vezes a pessoa tem tanto medo de Aí, olhar ó, para assim dentro, falando, achando que vai ser libertador. dolorido. Porque às vezes a gente tem esse medo assim de achar, não, vai ser difícil, vai ser dolorido, mas só de estar num ambiente com outras pessoas, com a natureza, com uma comida acolhedora, tudo isso ajuda nesse processo da gente poder olhar para as nossas questões de uma forma mais amorosa com a gente, né? E para que a gente É, possa realmente se fortalecer através desse processo e não sentir energia drenada.
É, né? porque a gente também faz questão que seja isso, né? Onde a gente vai Sim, fazer, né? Que é um lugar preparado para isso. Né? É a pousada Govinda lá, que é a Neide e o Gilson que cuida, eles que cuidam da alimentação, eles que cuidam do espaço. A gente escolheu um lugar bem especial para que fosse uma coisa muito acolhedora, né? Para que pudesse ser uma coisa, uma experiência mesmo realmente muito profunda de cura. E é lindo, né? Não tem como a sua vida não mudar depois dessa pausa. Não tem como, assim, né? Eu tô falando porque, assim, né, o retiro do ano passado, acho que todas, acho não, todas que tiveram, tenho certeza, que tiveram lá, que fizeram esse movimento, tiveram mudanças incríveis, super significativas. Mas claro que é uma escolha de cada um, né? O momento de cada um está pronto e disponível para fazer esse movimento para a vida delas, porque é para mudar a vida de cada um, né? E aí a gente vai formando o nosso grupo nesse lugar. claro. E às vezes a pessoa nunca participou de um retiro e aí fica com receio de como que vai ser, né? É, Mas é sim. claro que assim, todas as atividades são pensadas de uma forma que não importa se a pessoa já está nesse meio, né, de autotransformação ou se é a Se primeira vez que for. ela vai se permitir, ainda assim, ela vai conseguir se acolher, se reconectar, olhar para as questões dela e permitir uma transformação na vida dela, porque todo retiro vai trazer essa transformação na postura da pessoa depois, né, desse momento de reconexão e na ajuda em se permitir mudar as escolhas que ela vinha fazendo antes, entendendo onde é possível mudar de uma forma que seja, né, tranquila dentro do que é possível para cada pessoa ali. Então, um retiro é sempre uma escolha de transformar de uma forma que seja mais impulsionada, né? De uma forma mais é, É a acelerada, velocidade. isso, né? Acelerada por causa dos vários encontros que vão acontecer, né? Das diferentes energias de diferentes pessoas ali. Então é um processo que acaba sendo muito transformador, mas ao mesmo tempo muito amoroso, É né? amoroso que nós estamos lá, né, Joana, para acolher todo mundo, coração desse tamanho aberto para receber quem está Exatamente. disponível para Chakra fazer esse processo, cardíaco né? super ativado aí. Super ativado, o chakra do coração está super ativado. Para quem está Sempre. disponível para navegar em águas profundas e querem Sim, transformações profundas na vida, a gente está aqui para sim, esse mas movimento, né? amparado, né? É porque a Isso, gente só pode ser porque todos nós somos. A gente quer transbordar mesmo na vida de todo mundo, né? As pessoas claro. precisam chegar para a gente poder fazer esse movimento. Então, assim, gente, é isso que a gente veio trazer Venham, para vocês. Venham, olhem para vocês com ouçam. carinho, se escolham, venham. Só não vem quem não está disponível ainda para vir, porque as condições estão maravilhosas, o spa, tudo é muito lindo. E a gente está muito feliz nesse movimento, né, Joana? A gente está Isso. movimentando bem, né? E a gente só consegue, né, sair dessa exaustão quando a gente escolhe parar, né? Mas parar de verdade, não E é uma parar, escolha, né, de cada um. Não é tipo assim, o mundo não vai parar para você parar, né? não vai, O não Covid, vai. no caso, já passou. Agora Isso, é com a gente, né? é com a gente mesmo, né? É sobre isso, né, Joana? Adoro, tá? Sempre tá fazendo as lives com Ah, eu você. adoro também, gratidão mais uma vez. Gratidão, né? Os nossos assuntos. Nós estamos aqui para poder, para mais. Espero que essa live possa ter criado de alguma forma algo na vida de vocês, trazido alguma clareza, né? Porque a gente está aqui para poder trazer vocês para o mais sempre. Então, Sempre. a gente também está escolhendo que, né, que possa ter trazido mais clareza, vocês entenderem que a vida de vocês, nossas vidas, né, não precisam de mais força. Ela precisa de reconexão interna. Esse é o movimento, de dentro para fora, porque a gente só vai poder transbordar de dentro para fora mesmo. E que as nossas escolhas é que vão fazer com que a nossa vida gire em torno daquilo que a gente está vivendo, né? Se a gente Isso. escolhe situações mais leves, mais amorosas com a vida vai nos conduzindo por esses caminhos. Se a gente escolhe a turbulência, a exaustão, enfim, né? A vida vai nos conduzindo por esses caminhos um pouco mais difíceis, mas são sempre escolhas e a gente pode sempre fazer escolhas mais leves, mais amorosas para a gente. Da nossa vida, sim, que é a gente é que escolhe, né? Então é isso, pessoal. Se alguém tiver alguma dúvida, pode chamar a gente, perguntar, que nós estamos aqui à disposição, né? Isso. Muita gratidão. Gratidão, Joana. Minha Lude, beijo. Estamos juntas. Então, Beijo.